A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Estamos, a partir deste momento, formando uma grande rede de comunicação mundial através de rádios, satélite, UHFs, redes de televisão, porque o nosso programa é um programa evangélico, cristão, mas um programa que gera esperança diária. E eu venho exatamente hoje para lhe trazer esperança. Eu quero dizer que sua vida não é um acidente. Você não está aqui por acidente. Deus tem eleição e soberanamente Ele vai tratar com você sobre estas questões do teu destino nesta terra e da tua eleição. Antes, eu quero enviar a minha saudação, a minha gratidão pela vida de um jovem empresário cristão, Rodrigo Ambrósio, que você me ouve falar todos os sábados neste programa, porque ele é, junto com o povo da igreja, o suporte para a nossa programação. Ele é o proprietário do mercado Turbomil, em Vila Emil, em Mesquita. E eu quero recomendar àqueles que me assistem na Baixada, por favor, o Turbomil é o lugar da bênção para você, porque é daí que a bênção chega à nossa programação. Um abraço carinhoso ao meu querido jovem empresário Rodrigo Ambrósio. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa vida, a razão da nossa vida. Você sabe, muitas vezes as pessoas pensam que elas estão aqui nesta terra por um acaso. Há pessoas que dizem: olha, nem sei porque eu estou aqui na terra. Eu já ouvi um dia uma senhora de tanto sofrimento dizer: minha mãe tentou me abortar várias vezes. Por que ela não foi bem sucedida? É porque, você sabe, Deus tem para cada criatura, para cada pessoa, para cada alma, Deus tem um plano individual. Não existe esta ideia de que nós estamos aqui por acidente, ou estamos aqui por um acaso, ou porque nossos pais se conjugaram na carne e nós acidentalmente nascemos. Não. Olhe, por favor, o que diz a palavra do Senhor no Salmo 139, versículo 16. Mostra aqui a soberania de Deus. Mostra o plano perfeito que Deus tem para cada um de nós. Diz a palavra: os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olhe, por favor, ainda você não estava sendo gerado no ventre de sua mãe, quando Deus te criou em espírito. Deus criou o teu espírito antes de criar a tua carne. Depois, no ventre da mãe, diz a palavra do Senhor, no teu livro foram escritos todos os teus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus nos viu quando éramos ainda informes. Isto significa o quê? Significa que cada detalhe da nossa vida, cada aspecto, por menor e mínimo que seja, está dentro de um plano de Deus. A cor, o tamanho, a altura, o peso, sabe? As circunstâncias da vida. Não há acasos na nossa vida. Há um plano perfeito. E diz a palavra que ainda não tínhamos forma, ainda não estávamos no ventre da nossa mãe sendo gerados, quando Deus já nos conhecia. Porque primeiro nós fomos criados espíritos.
esse nosso espírito não foi criado para o acaso nem para o acidente, ou por acidente. Nós fomos criados porque Deus nos gerou, Deus nos criou para nesta terra nós sermos a imagem dele, a semelhança dele e de cumprirmos a eleição que Deus tem para a nossa vida. Que tradicionalmente as pessoas chamam de o meu destino, mas na realidade, à luz da Bíblia Sagrada, se chama a predestinação. Então olha como é que Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, para você entender que a sua vida não é um acidente, que Deus tem visto as tuas lágrimas. Aliás, Deus tem recolhido as tuas lágrimas, diz o livro do Apocalipse, em taças de ouro. Deus tem visto as tuas aflições. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus conhece o teu espírito. Deus conhece aquilo que você não conhece, a forma como foi conhecido. Então, Paulo diz em Efésios 2:10, somos feitura dele. Você sabe, eu gosto muito de estudar a Bíblia e de ver o que nas entrelinhas o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Somos feitura dele. Muito interessante. Por que a Igreja de Cristo não concorda com a questão do aborto? Porque a Bíblia diz isto. Foi Deus que nos gerou no ventre da nossa mãe. E abortar um ser que vive, e isto a partir de poucas semanas de gestação, já existe um ser vivo, é esquecer que nós somos feitura de Deus. E se somos feitura de Deus, e foi Deus que nos fez, foi Deus que nos criou, nós não podemos interromper o que Deus faz. Você sabe, se discute hoje na nossa sociedade quem é dono de quem. Ah, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero, mas graças a Deus que a própria lei vigente do nosso país ficou atenta a esta questão. Porque nós entendemos que a gestação tem que ser fruto do casamento e tem que ser fruto do amor entre duas pessoas. Este é o filho desejado, esta é a gestação desejada. Quando se quebra esta regra, vem uma gestação indesejada. E é aí que muitas vezes as pessoas quebram uma das leis de Deus, que é a lei da vida. Foi Deus que deu a vida, só Deus pode tirar. É por isso que tanta gente, quando chega junto de mim, me pergunta, apóstolo, eu tenho uma gravidez, mas eu não esperava, eu não contava. Eu sempre digo, assuma, porque somos feitura de Deus. E eu me recordo, há muitos anos atrás, eu estava começando o meu ministério na Ilha do Governador, depois de ter sido consagrado pelas mãos proféticas e os lábios proféticos do bispo Roberto McAllister, portanto, 34 anos atrás, uma senhora veio ter comigo e me disse, apóstolo, eu estou grávida, mas eu não quero este filho. E eu vim lhe perguntar quais são as consequências de um aborto e uma interrupção. E eu lhe mostrei as consequências espirituais, morais, físicas, os danos que se produzem a um corpo que interrompe uma gravidez. Enfim, lhe mostrei um pacto, uma aliança perfeita para uma gravidez. E essa senhora, depois de bastante luta, ela chegou à conclusão que tinha que continuar aquela gestação. Nasceu um menino e 20 e poucos anos depois, imagina, eu já não era pastor há quase 20 anos daquela igreja, eu encontro esta senhora com um moçoilo do lado, com 20 e poucos anos, formado,
não me recordo exatamente se era advogado ou se era engenheiro, mas numa formação superior. E ela me disse uma coisa muito interessante. Ela me disse: apóstolo, vim lhe apresentar o meu filho. Lembra daquele caso? Lembro, sim. Se eu não tivesse este filho, eu não teria um arrimo de família. Porque eu lutei muito, ele se formou e hoje ele é o meu sustento, ele é a minha força, ele é a minha vida, ele é tudo para mim. Então, só para lhe dizer que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, estou lhe dizendo desde o início do programa que a sua vida não é um acidente. Você não está aqui porque você é um acidente. Não. Você está aqui porque Deus ainda era substância informe, já te conhecia. Ainda não havia nenhum dia da tua vida. Deus já havia estabelecido todos os dias da tua vida e escreveu no livro da vida o teu nome e no livro dos viventes o tempo que você viverá sobre esta terra. Depois, Deus diz: olha, nós somos feitura dele, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, muito interessante saber a razão da minha existência, porque há pessoas que estão destruindo as suas vidas, há pessoas que estão vivendo como se nunca fossem morrer, e há pessoas que morrem sem nunca terem vivido, porque elas não sabem que Deus as conheceu, que Deus as gerou e Deus as criou. Somos feitura dele para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então Deus, para cada um, o Senhor Jesus Cristo, tem um plano, tem uma obra, tem um projeto perfeito, nada pode falhar. Você sabe, durante muitos anos, eu achava que a minha vida era uma vida num projeto de Deus para ser um mero religioso. Eu fui 22 anos da igreja romana. Eu dava o meu sangue pela igreja. Eu era fiel. Eu me confessava no confessionário, confissão auricular. Eu acreditava nos dogmas da igreja. Eu acreditava na infalibilidade papal, no purgatório. Eu acreditava em indulgências. Eu acreditava em tudo que me era dito de religião. Mas eu não percebia que dentro daquele ministério romano, Deus havia preparado algo para a minha vida. A não ser entrar pecador numa missa e sair pecador. Confessar-me pecador e sair da confissão pecador. Não me foi revelado um plano perfeito para a minha vida. Eu achava que as minhas esmolas ou as minhas ofertas compravam como indulgências e pagavam os meus pecados. Então assim vivi, sem nunca ter entendido nada a respeito do Criador, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, daquele que me gerou, aquele que no ventre da minha mãe me havia consagrado sem eu saber, porque sem eu saber sequer existir, eu já existia na carne, eu já existia no espírito. Até que um acidente. Por isso eu sempre digo, não despreze as lutas, as crises, os problemas, as dificuldades, porque elas nos ensinam muito. Não despreze as feridas da vida, porque elas nos ensinam muito. Num acidente no exército em Angola, de repente aquele jovem florescente de uma família abastada, no cumprimento do serviço militar, viu interrompida a sua vida. Um acidente brutal, politraumatizado, polifraturado, 2 anos em camas de hospitais, cadeira de rodas, muletas. E eu pensei que a minha vida, o meu destino, seria a incapacitação para a vida. E um dia,
sentado numa cadeira de rodas, com uma perna meia paralisada. Fui levado a uma igreja evangélica e eu ouvi o pregador dizendo que Deus tinha uma obra para a minha vida e que se eu o confessasse como Senhor e Salvador, Deus iria transformar a minha vida em algo tão importante, que eu pensaria, será possível? E quando o pregador perguntou quem cria Jesus, eu já estava com as duas mãos levantadas. E naquele momento, eu entendi que na realidade eu não nascera para ser católico, romano, que eu não nascera para ser religioso, e que Deus tinha um plano perfeito para a minha vida. E que esse plano incluía um ministério como pregador, que levaria a palavra de Deus à volta do mundo. Este é o que Deus tem para mim. Tudo isso já estava predestinado, já estava escrito, já estava determinado. Não é que Deus sabia, é que Deus determinou. Então, Paulo disse que nós fomos feitos por Ele, somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, antes de eu vir no ventre da minha mãe a existir na carne, Deus criou Miguel Ângelo e disse: Miguel, eu te crio para boas obras. Isto já está predestinado de antemão. Eu não fui criado para o inferno, você não foi criado para o inferno. Eu não fui criado para ser um religioso acreditando em mentiras, eu fui criado por Deus para boas obras. E a melhor delas é a pregação da palavra. Por isso, um dia um profeta, nome Jeremias, eu gosto muito de ouvir Deus falar por intermédio dos profetas também. Deus disse a um profeta, Jeremias: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno. Você veja outra vez Deus falando a mesma coisa. Antes que eu te formasse, antes que tivesses forma, ainda eras informe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. No caso de Jeremias, as obras que Deus havia preparado foi para ser um profeta. No meu caso, um apóstolo, um bispo, um profeta. No seu caso, como está a sua vida? Você sabe, é preciso, às vezes, parar um pouco. E Deus é sábio quando Ele nos faz parar, às vezes, no meio de crises, de problemas, de acidentes, de lutas, de dificuldades, para olharmos um pouco para dentro de nós, para uma reflexão, para uma introspecção. Você acha que o consumo da droga, da cocaína, do crack, da bebida alcoólica, do sexo desenfreado, da vida obstinada, querendo o vil metal a qualquer custo, você acha que isso é vida? Deus preparou de antemão uma vida de um salvo. Você pode ser um empresário, um profissional liberal, um executivo, um magistrado. Deus fez você parar alguns minutos diante de uma televisão ou de um rádio para lhe dizer: tua vida não é um acidente. Você está cansado de viver porque você não está vivendo a vida que Deus preparou de antemão para que andasse nela. Tu és feitura de Deus. Foste criado para boas obras. Não foste criado para acender velas, para acreditar em religião, em mentiras religiosas, em indulgências por Twitter. Não existe isso aqui. Isso é brincar com a fé das pessoas, isso é humilhar as pessoas, isso é excluí-las da glória de Deus. Isso é gerar véus espirituais. Mas Deus preparou para você uma grande obra. Deus tem um grande projeto. Apóstolo, o que eu posso e tenho que fazer? Primeiro, confessá-lo como Jesus, Senhor absoluto da sua vida. Como Senhor absoluto da sua vida. Você vai repetir uma oração comigo. Curve a sua cabeça. Pai amado, diga assim: Pai amado e bendito,
eu ouvi a tua palavra, eu criei que a minha vida não é um acidente. Tu tens um plano perfeito para a minha vida. Tu me ensinaste hoje que tu me preparaste para boas obras e que isto já veio por predestinação de antemão. Por isso, com os meus lábios, com o meu coração, eu te confesso como Senhor e Salvador e eu declaro a minha salvação em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, agora a obra de Deus se completou na sua vida. Agora você tem que se envolver com a obra de Deus. Eu estou aqui para ser uma ponte entre Deus e você. Eu sou o embaixador do reino que tem esta missão de dizer reconcilia-te com Deus. O sinal da reconciliação, que é a salvação, é quando você decide, finalmente, colocar com humildade, sabe, a sua vida diante do altar e dizer, Senhor, usa-me a mim. Dizer como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim. E amanhã nós vamos ter 2 grandes encontros na igreja. Nosso templo, a Catedral Cristo Vive, está situada na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo à Praça Seca, rua paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP. Vai ser a ceia do Senhor, um dia poderoso. E o apóstolo vai pregar a palavra sobre o poder da fé. Como é que a fé poderosa opera? A fé poderosa opera através de uma vida cristã, de uma vida salva. Nós queremos a verdade na sua vida. A fé evangélica, a fé dos eleitos, ela é poderosa, ela é santíssima, ela é vitoriosa. E você precisa de viver isto na prática. Porque quando você une a fé à palavra, o milagre acontece. O milagre acontece. Então, Deus não te chamou para seres um religioso. Deus não te chamou apenas para repetires gestos e gestuais de um dogma, de uma lei religiosa. Deus quer que você seja alguém que Deus criou para ser, através das obras dele, um testemunho de vida aqui nessa terra. E eu quero ser parte da tua vida com esse projeto. Por isso Deus nos colocou frente a frente. Obrigado pelo prestígio e pela honra. Então amanhã, domingo, 9 da manhã e 6 da tarde. Eu quero muito que você venha ouvir e ver o que a fé viva opera na vida do cristão. Você vai ter um instrumento de vitória, um instrumento vitorioso, um instrumento de convicção, um dom de Deus que vai lhe levar a grandes conquistas. Todas as pessoas da fé são poderosas, são mais que vencedoras. Eu aguardo você. O nosso telefone é 021 30 17 90 90. Se você ligar para mim, eu vou lhe oferecer gratuitamente um CD com uma mensagem. Eu tenho um projeto de distribuir 50 mil CDs aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, de qualquer lugar onde esta programação está chegando. Continente norte-americano, Europa, África, Oriente Médio, Ásia, todo o Brasil, qualquer pessoa que me telefonar, 021 30 17 90 90, vai ganhar um presente do apóstolo. Meu sonho é que esta palavra corra e seja o Senhor glorificado em nome de Jesus. E aí? Você vai viver segundo as obras que Deus preparou de antemão? É a hora. Chegou o teu dia. Não procrastine, não adie. Você não pode adiar o que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo. O teu destino é ser um vencedor. O teu destino é ser cabeça nesta terra, estar por cima, nunca por baixo, teres para emprestar, não tomar emprestado. É viveres uma vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então isso não é um acidente, isto é soberania de Deus na tua vida. Foi Ele que te elegeu para ser santo e irrepreensível. Aguardo você amanhã. Nós vamos nos despedindo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, é meu nome.
em nome da minha esposa, Bispa Roxana Amada, minha filha querida, pastora Cristiane, toda a nossa equipe, câmaras, diretores, relações públicas, todos juntos com a Igreja Cristo Vive, nós dizemos graça e paz. A tua eleição te levou a uma vida vitoriosa. Graça e paz. Até amanhã. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.